Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo foi iniciada em 1768 e concluída cerca de 1781. Ela foi erigida pela Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, fundada em 20 de maio de 1761. Inicialmente, a ordem era uma extensão da Irmandade Carmelita do Arraial do Tejuco, criada em 1755, da qual foi desmembrada. Enquanto não tinha casa própria, a Ordem Carmelita se reunia na Igreja Matriz e também na Igreja de Santa Rita. Era essencialmente uma confraria de pessoas brancas consideradas a nobreza da terra. Indiretamente entre os benfeitores da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, pode-se incluir Carlos Pereira de Sá Filho, o qual legou à Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo da Vila do Príncipe a esmola de 16 oitavas de ouro, e sua viúva Luísa Vitória de Siqueira Henriques da Ayala pagou a dívida do marido para com a mesma, no valor de 12 oitavas de ouro e 12 vinténs. Outro dos benfeitores da Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi o Dr. Simão da Cunha Pereira, quando deputado da Assembleia Provincial de Minas Gerais, entre os anos de 1858 e 1862, até quando faleceu. Na 21ª sessão ordinária, de 27 de maio de 1859, na discussão do projeto de lei número 17, do orçamento da província, apresentou algumas emendas, uma das quais solicitando verba para o reparo da Capela de Nossa Senhora do Carmo da cidade do Cerro, incluída no projeto de orçamento revisto pela primeira Comissão de Fazenda em 11 de junho de 1859 e publicado de novo em 22 de junho de 1859. O orçamento provincial de 1860 a 1861 transformou-se na Lei número 1009, de 2 de julho de 1859, publicada em 14 de julho de 1859. Nela permaneceram várias das verbas consideradas necessárias, como a de 1 conto de réis, para reparo da Capela do Carmo do Cerro. Entre os eventos a destacar na Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo estão o casamento de Mariana Luísa da Cunha Pereira com José Bento de Melo Filho, em 4 de maio de 1850, e o de seu irmão, Dr. Simão da Cunha Pereira, com Dona Júlia Cândida Ferreira Carneiro, no dia 4 de abril de 1853. Foi também local de sepultamento de membros da família Pereira de Queiroz, como o de Inês Lidora Rosa de Santa Ana, em 16 de maio de 1806, e de seu irmão, o padre Teodoro Pereira de Queiroz, em 14 de junho de 1813. Uma das maiores relíquias da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que a distingue de todas as demais, é o seu medalhão de Nossa Senhora do Carmo e São Simão Stock, talhado em madeira de lei, que se encontra fixado na fachada frontal, logo abaixo do frontão e bem acima da portada. A enorme escadaria caliciforme que dá acesso da Praça João Pinheiro para o adro da igreja confere à obra uma notável expressão arquitetônica. O adro é alto e sustentado por um muro de pedra revestido de era viva. Por se situar numa eminência, a partir do adro da Igreja do Carmo tem-se uma vista privilegiada sobre a Praça João Pinheiro e elevações adjacentes que exibem a ladeira Professor Tuquito e, no alto dela, a Igreja de Santa Rita. A
A Igreja do Senhor Bom Jesus do Matozinhos foi iniciada depois de 1784, foi a última das construções religiosas na antiga Vila do Príncipe. As primeiras iniciativas são de 1781 e estava adiantado ou acabada em 1797. Era a sede da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e São Benedito, fundada em 1735. Antes de ter sua sede própria, a Irmandade se reunia na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Esse sodalício era constituído tanto por pessoas brancas, ou como tal consideradas, como também por pardos, por outros mestiços, e também por crioulos, isto é, negros nascidos no Brasil. Entre os membros matriculados nesta Irmandade encontramos Inácia Mendes Ramos, matriculada no mesmo dia que sua filha Luísa Vitória de Siqueira Henriques da Ayala o foi, em 21 de setembro de 1795. E também o Dr. Simão da Cunha Pereira, matriculado em 1º de novembro de 1861. Na mesma Irmandade foi juíza por devoção Ana Fortunata da Cunha Pereira, de 1802 para 1803. Entre as datas citadas, 1795 e 1861, ainda encontramos as matrículas de Dona Júlia Cândida Ferreira Carneiro, matriculada em 1º de novembro de 1846, mesmo dia em que o foram seu pai, Comendador José Ferreira Carneiro, o Juca, e o tio paterno dela, Comendador Bento Ferreira Carneiro. A Igreja do Senhor Bom Jesus do Matozinhos se assenta sobre um adro elevado com muro de pedra, a que se tem acesso por uma escadaria frontal. Apresenta uma frontaria simples, dotada de frontão tipo chalé e 2 torres sineiras. Na frontaria notam-se o óculo circular envidraçado e 4 janelas rasgadas por inteiro até o piso, com balaustradas de madeira, sendo 2 delas situadas nas torres sineiras. Notável na Igreja do Senhor Bom Jesus do Matozinhos a sua portada, robusta e almofadada, exibindo as cores coloniais típicas, acessível por uma escada de degraus de pedra semicirculares. Olhando-se as fachadas laterais, verifica-se uma certa irregularidade na planta retangular, onde foram feitos os acréscimos das sacristias. O interior é revestido de talha no estilo rococó, com painéis brancos e filetes dourados. Os ornamentos são policromados. A capela mor é profusamente decorada, com pinturas nas paredes laterais e no forro do teto que datam do século XVIII. No retábulo, além de pinturas, um crucifixo, o ostensório dourado e o sacrário se distinguem no fundo, com pintura policromada. O forro do teto da capela mor apresenta também pintura policromada, que busca dar um efeito de tridimensionalidade. As cenas representadas nas pinturas em geral são cópias de gravuras europeias reinterpretadas, o que todavia não tira e nem mesmo diminui o seu valor. A Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e São Benedito não poderia deixar de ter um altar lateral dedicado à sua primeira devoção, Nossa Senhora das Mercês, que foi homenageada com o altar lateral do lado do Evangelho. Da mesma forma, a Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e São Benedito
não poderia ficar sem homenagear ao segundo santo de sua devoção, São Benedito, que mereceu ter seu altar do lado da epístola.